Então, sobre o casamento na congregação, na CCB, eles forçam o casal a ficar juntos, mesmo que já tenha sido falido aquele casamento. O casamento já acabou, não tem amor, não tem mais, mas vocês têm que ficar juntos. E o pior é que é o seguinte, aconteceu o fato verídico de uma irmã que casou com o filho de um ancião. E o casamento começou a se desgastar. Acabou o amor e ele começou a agredir ela, batia nela, tinha um ciúmes doentio, batia. E ela começou a pedir reunião, fizeram reunião com os dois. E o ancião que atendeu não era o pai dele, era o ancião da igreja que ela congregava, onde eles faziam comum. Comum, né? Então, o ancião sempre aconselhava os dois, mas sempre ia mais para o lado da moça, por ser filha, por ele ser, pelo moço ser um filho do ancião. Então eles sempre puxavam para o lado do moço e começavam a aconselhar a irmã, que a irmã tinha que ter paciência, mas paciência apanhando, e tem casos semelhantes que chega até mesmo à morte. Mas por ele ser filhinho do ancião, então os irmãos sempre ficavam ali aconselhando ela a ficar. Isso foram várias reuniões, até que um dia ela foi conversar com o ancião sozinha, levou uma chegou com uma sacola e começou a explicar para o irmão que não dava mais, não tinha mais condição. E o irmão, não, mas a irmã tem que ficar, tal, porque ele tem que ter paciência, né? Aí ela abriu a sacola e jogou no chão algumas roupas íntimas, que estava toda estraçalhada e cortada a faca. Ela levou a faca, inclusive mostrou para o ancião. O ancião regalou o olho e falou para ele, irmão, olha aí, a minha situação é essa. Olha o perigo que eu estou correndo. O ancião ficou sem palavras e até que ela disse para ele assim, irmão, me responda uma coisa. Se eu fosse sua filha e mostrasse isso para você, como estou mostrando, você mandaria eu voltar com ele? O ancião ficou sem palavra e disse, não, não mandaria. Aí ele reconheceu naquele momento que não dava mais para eles continuar. E aí se separaram, ela está feliz de um lado e ele está do outro lado feliz. Entende? Então, os irmãos ficam só num versículo da Bíblia, que não pode por causa disso, que está escrito na Bíblia, mas tem que ter um entendimento. Então nós vamos ler aqui algumas coisas sobre casamento. Por exemplo, o que ensina a Bíblia sobre o casamento? O casamento é uma ligação permanente dedicada entre um homem e uma mulher. É uma ligação. Mas se essa ligação acabar, o casamento acabou. E não tem mais como ficar junto. A Bíblia diz em Mateus 19, 5, 6: Deus ordenou por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Sim, é o que está lá na Bíblia. É a letra da Bíblia. Porém, se acabar essa união que está aqui, ó, Deus ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse os dois uma só carne é quando estão realmente vivendo felizes, quando estão bem, quando existe amor entre eles, existe então realmente essa união, eles são uma carne só, se torna uma carne só. Agora veja bem, se é uma carne só, como que eu vou bater em mim mesmo? A partir do momento que eu começar a bater em mim mesmo, eu não estou bem da cabeça. Se eles estão unidos e se tornaram uma carne só e ele bate nela, ele não está logo considerando
que ela é a carne dele, então já separou aí. Não tem como ficar junto quando começa a apanhar. E ela apanhava todo dia. E olha lá, se tivesse ficado junto, se não tinha morrido. Então, tem que ter entendimento na hora de resolver as causas. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Então não pode bater, não pode ter agressão. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou nesse sentido de ter amor entre eles. Porque Deus é amor. Se Deus ajuntou, o amor está junto ali. Tem que ter amor. Deus é amor. Se ele juntou, o amor ajuntou. Se não tem amor, está ausente de Deus. O casamento acabou. Como devem os maridos tratar as suas esposas? A Bíblia diz em Efésios 5, 25 ao 28. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pronto. Amou a mulher, amou a sua esposa, você está amando a você mesmo. Agora, se entrou tapa, murro e até com ameaça de morte, acabou. Tem que separar. Deus não vai condenar esse tipo de separação. Os maridos devem tratar as suas esposas com respeito e honra. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7: igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E isso se refere também à mulher, a irmãs também, a mulheres. Entendeu? Porque tem irmãs que, eu conheci casos de irmã que casou com o marido e tratava ele como um lixo. Ele saía para trabalhar, ela não fazia, não cozinhava, não fazia as coisas, o básico, e vivia na casa da mãe, e ele praticamente, um casamento como esse, não tem uma unificação. Não é um corpo só. Então, logo, ele pode ficar livre dela e sem perder o cargo. Ou melhor, sem perder a liberdade que eles falam lá. Porque ele não é um só mais. Não é uma carne só mais. Como que ela sai? Não tem amor por ele. Se não tem amor, Deus é amor. Então Deus não está lá mais no coração dela. Nesse sentido. Porque larga ele lá, ele chega do serviço, não tem uma alimentação básica, ela na casa da mãe direto, não cuidava da casa, acabou o casamento. Como devem as mulheres tratar seus maridos? A Bíblia diz em Efésios 5, 22 e 24. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, ou sejam em tudo a seus maridos. Mas isso significa também que a mulher deve ser a única a submeter-se? Não. Se é um corpo só, não. Num casamento, ambos se submetem. A Bíblia diz em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros. Então não é só a mulher que tem que sujeitar o marido, é os dois. Não é um corpo só, então é os dois. Então, está aqui também Colossenses 3,19. Vós, marido, amai vossas mulheres e não as trateis asperamente. Está aí. Para ter um bom casamento, resolvam as vossas diferenças imediatamente. A Bíblia diz em Efésios 4,26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, faça com que a relação esteja sempre a melhorar no sentido de unidade e de entendimento da parte um do outro. Então, claro que eu não estou dizendo aqui que não tem, que existe casamento que tem amor, que foram unidos por Deus, né? Como diz aqui, alguns dizem, não, unido por Deus, e que tem problema também, tem alguns desentendimentos, isso é normal.
Isso não está afetando o amor. Às vezes existe um desentendimento em gosto, isso e aquilo. É normal, ó, ele vai, você vão sentar e conversar, tentar resolver aquilo da melhor maneira possível. Então, o casamento que tem amor, que é unido por Deus, não está querendo dizer que não tem problema. Tem, mas vamos conversar e vamos tentar resolver. Agora, quando termina o amor, quando acaba o amor, acaba a atração física, não sente mais nada, vai ficar vivendo de aparência. Então, aí, nesse caso, eu acho que, na minha opinião, não tem como você querer insistir com um casamento desse. A Bíblia diz em Efésios 4, 2, 3, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando diligentemente guardar a unidade, o espírito do vínculo da paz. Que expectativa deve ter a sociedade sobre o casamento? A Bíblia diz em Hebreus 13, 4, honrado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Que mandamentos deu Deus para proteger o casamento? O 7º e o 10º mandamento da Bíblia diz em Êxodo 20, 14: não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, e aí por diante. E os irmãos já sabem. Qual é a única razão válida que Jesus deu que permite o divórcio? A Bíblia diz em Mateus 5,32: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Então, se teve traição, ele aqui dá a liberdade para o divórcio. Mas vamos pensar. Se uma pessoa não sente mais nada pela outra, não tem mais amor, já repito, Deus é amor. Se num casamento não existe mais Deus, não existe mais amor. Não tem mais amor. Acabou o casamento ali. Eu não te amo. Eu não te amo mais. Acabou o casamento aí. Se você insistir num casamento desse, você está insistindo numa infidelidade sentimental, vamos dizer assim. Eu estou sendo infiel a mim mesmo. Isso é infidelidade. Eu vou viver com uma pessoa sem sentir nada por ela, sem ela sentir nada por mim. Nós estamos sendo infiéis no sentido de sentimento. Então, na minha opinião, e acredito que Deus também é favorável a isso, você não precisa, não tem como viver um casamento assim. Quanto tempo deve durar o casamento? A Bíblia diz em Romanos 7,2: porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Que instruções a Bíblia dá a Bíblia sobre com quem nós devemos casar? A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Mas nesse caso aqui, está dizendo o quê? Você casar com uma pessoa que tem a sua mesma comunhão, mesma fé em Deus, sim. Só que os irmãos da congregação, da CCB e de outras igrejas também, são contra o casamento de pessoas que são evangélicas com pessoas que não são. Mas existem pessoas que não são evangélicas, mas acreditam em Deus. Aconteceu na minha família mesmo. Ela foi sentada, ela era auxiliar, foi sentada do cargo, e o cooperador de jovem falava a vida dela lá na tribuna. Isso faz muitos anos. Se fosse hoje, ele teria talvez até sofrido uma retaliação, ou até mesmo um processo. Mas há muito tempo atrás, muita gente falava o que queria. Muitos irmãos usavam o poder do ministério para falar o que queria. Entendeu? E ele falava lá, disse, arrumou uma pessoa aí do mundão, aí vai casar com ele, está sem liberdade. Vai fazer isso hoje. Ela casou com ele, ele não era crente, mas tratava ela dignamente. Ele tinha Deus, ele tinha amor por ela, era por ele. Viveram junto até Deus levar ele. Depois ele batizou, foi músico. Entende? Então tem que tomar cuidado. Ficar chamando criatura, a pessoa que não é crente, não. Entendeu? Às vezes, existe muitos mais que não são da igreja e que são melhores do que muitos que estão dentro. Então, o romance e o sexo recebem as bênçãos de Deus quando usado
dentro do casamento. A Bíblia diz em Provérbios 5, 18 e 19: seja bendito o teu manancial, regozija-te na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa. Cabra montesa, sacie-te os teus seios em todo o tempo e pelo teu amor, ser encantado perpetuamente. E existem muitos irmãos aí que vivem só de aparência, gente. Tá cheio de irmão do ministério. Eu não estou nem falando quem não tem ministério, porque tá cheio também. Mas tem muitos irmãos do ministério que ensinam certas coisas lá e não vive aquilo. Dorme separado. Aí chega lá na igreja de mãozinha dada, quando chega, quando sai, é bem para cá, bem para lá, mas acabou. Vivem só por causa do cargo, porque não quer perder o cargo e vive um casamento doentio, não tem respeito, não tem mais amor. Quer dizer, o casamento já não tem mais a ligação de um corpo só, já separou. Entendeu? Eu conheci um irmão que falou, não, não quero mais, eu não vou ficar ensinando o que eu não vivo. E saiu fora do cargo, do ministério e do casamento. Entendeu? Foi sincero. Então é isso, achei interessante, porque esse testemunho dessa irmãzinha, ele queria segurar, eles já seguram, mesmo o casamento acabado. Mas imagine, a irmã apanhando, sendo cortada a roupa íntima na faca, ia correr o risco dela morrer. Então, a guia que ela teve foi excelente. Jogar lá no pé do irmão as roupas íntimas, toda cortada a faca. Só assim ele abriu o olho e entendeu a realidade, né? É isso que eu quis deixar para vocês. Fiquem todos com Deus. Perdoe o tempo. Fiquem todos com Deus.